Os desafios aumentam, as dificuldades se acumulam e a mente começa a sussurrar algo perigoso. Talvez você não consiga. Esse tipo de pensamento aparece quando estamos cansados, quando já tentamos muitas vezes e o resultado ainda não chegou. É nessa hora que muitas pessoas começam a acreditar que chegaram ao limite. Mas existe uma verdade poderosa que muda completamente essa visão. Em Filipenses 4:13 está escrito: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa frase é simples, mas carrega uma força imensa. Ela não fala apenas de capacidade humana, ela fala de uma força que vem de Deus. Uma força que aparece exatamente quando pensamos que não temos mais energia. Muitas vezes acreditamos que nossa força vem apenas de nós mesmos, do nosso talento, do nosso esforço, da nossa habilidade. Mas a vida ensina algo diferente. Existem batalhas que ninguém vence sozinho. Existem desafios que ultrapassam nossas próprias capacidades. E é justamente nesses momentos que descobrimos algo maior. Descobrimos que existe uma força que não depende apenas de nós. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras enquanto enfrentava dificuldades enormes. Ele sabia o que era sofrimento, sabia o que era pressão, sabia o que era lutar em situações difíceis. Mesmo assim, ele declarou algo impressionante: "Tudo posso naquele que me fortalece." Perceba algo importante. Ele não disse que tudo seria fácil. Ele não disse que não existiriam dificuldades. Ele disse que existe força suficiente para atravessar qualquer situação. Isso muda completamente a forma como vemos os desafios. Quando você acredita que tudo depende apenas de você, o peso se torna enorme. Mas quando você entende que Deus fortalece sua caminhada, algo muda dentro de você. O medo perde espaço, a dúvida diminui, a coragem começa a crescer. A vida é cheia de batalhas. Algumas são externas, outras acontecem dentro da nossa própria mente. A luta contra o desânimo, a luta contra o medo, a luta contra a sensação de não ser suficiente. Mas é exatamente nessas batalhas internas que a verdadeira força nasce. Porque a força não aparece apenas quando tudo está tranquilo. A força aparece quando você decide continuar, quando você decide levantar mais uma vez, quando você decide enfrentar mais um desafio. Cada obstáculo que você enfrenta fortalece algo dentro de você. Cada batalha vencida aumenta a sua resistência. Cada batalha vencida constrói uma versão mais forte de quem você está se tornando. Muitas vezes o processo é duro. Existe pressão, existe esforço, existe dor. Mas é exatamente assim que algo poderoso é moldado. Pense em uma espada sendo criada. Ela começa como um metal comum, mas então passa pelo fogo, depois recebe golpes do martelo, depois volta para o calor novamente. Cada etapa parece agressiva, cada golpe parece destrutivo, mas na verdade, algo extraordinário está acontecendo. O metal está sendo transformado em uma lâmina forte. Sem o fogo, ela permaneceria fraca. Sem o martelo, ela nunca teria forma. Sem o processo, ela nunca se tornaria poderosa. A vida muitas vezes funciona da mesma maneira. Os desafios são o fogo, as dificuldades são os golpes do martelo, e cada momento difícil está moldando algo dentro de você. Talvez hoje você esteja passando por uma fase complicada. Talvez exista um problema que parece grande demais. Talvez você esteja se perguntando se realmente consegue continuar. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo essencial. A força não depende apenas de você. Ela vem daquele que te sustenta. Quando você confia em Deus, algo poderoso acontece. Você descobre que consegue continuar quando pensava que não conseguiria. Você encontra coragem quando achava que estava sem esperança. Você percebe que existe uma força maior sustentando sua caminhada. Isso não significa que as batalhas desaparecem, mas significa que você não enfrenta essas batalhas sozinho. E quando você continua avançando com fé, algo começa a mudar. O que antes parecia impossível começa a se tornar possível. O que antes parecia pesado começa a se tornar suportável. E o que antes parecia o fim da história se transforma em apenas mais uma etapa do caminho. Porque quem aprende a confiar na força de Deus
descobre algo poderoso. Os limites começam a se expandir, a coragem cresce, a resistência aumenta, e aquilo que parecia impossível deixa de ser um muro e se torna apenas mais um desafio a ser superado. Talvez hoje você esteja em um momento em que precisa lembrar dessa verdade. Você é mais forte do que imagina, não porque depende apenas de si mesmo, mas porque existe uma fonte de força maior sustentando sua vida. E quando você se apoia nessa força, algo extraordinário acontece. Você continua, você resiste, você vence. Porque no final, as batalhas não destruíram você. Elas moldaram você. O fogo não foi o fim, foi o processo. O martelo não foi destruição, foi transformação. E aquilo que parecia apenas dificuldade se tornou parte da construção de algo muito mais forte. Porque quando a fé sustenta sua caminhada, até as batalhas se tornam ferramentas de crescimento. E no meio desse processo, algo poderoso está acontecendo. Você está sendo moldado, fortalecido, preparado, forjado pela palavra.